Olá, meus amigos! Hoje é dia de civil, pós-graduação em família, sucessões é aqui no SES, a melhor pós-graduação do Brasil. Seguramente, pós-graduação em família e sucessões que eu tenho a honra, a enorme alegria de coordenar, junto com o meu amigo Luciano Figueiredo. Luciano e eu temos a honra de receber os grandes professores de direito de família do país. E você sabe que os grandes temas, as matérias mais corriqueiras e também de mais importância prática, com grande, largo interesse concreto no dia a dia. A aula de hoje é um assunto muito interessante. Eu quero hoje abordar sobre a discrepância. Vamos tratar desse verdadeiro descompasso entre o direito das famílias e o direito das sucessões. Porque temos percebido que a evolução, a larga evolução das relações familiares não tem correspondido para e passo a uma evolução no campo sucessório. Então, o nosso encontro de hoje é para falar sobre esta ampliação do conceito de família, esta ampliação do conceito de relação familiar, da proteção das relações familiares, com um descompasso, um desequilíbrio no campo sucessório. Então, esta ampliação do conceito de família gera, ou não, uma proteção sucessória? Quero falar sobre isso. Neste encontro de hoje nós vamos ter aqui grandes, belíssimas discussões. Claro que eu quero depois sua opinião pelos nossos canais diretos de comunicação aqui do SES, também pelas redes sociais, pelo Insta. Vamos lá, fala comigo depois, me dá suas opiniões, me diz o que você está pensando, até para nós podermos lapidar e nós podermos ter mais ideias sobre esse belíssimo, esse maravilhoso tema da agenda do dia. Começa agora, ampliação do conceito de família e repercussão no campo sucessório. Pós-graduação é aqui no SES. Começando agora e valendo. Todos esses temas que nós vamos abordar na aula de hoje, você já encontra na edição de 2020 do nosso curso de Direito Civil, Editora Juspoli, volume 7. Volume 7, que tem um capítulo dedicado exatamente a este descompasso, desequilíbrio, desarmonia entre a família e as sucessões. Por que que o direito de família avança a passos largos, enquanto que as relações sucessórias terminam ficando relegadas, certamente, a um segundo plano? É disso que nós vamos abordar na aula de hoje. E este descompasso pode ser visto, pode ser sentido em exemplos muito simples. Exemplos claramente palpáveis e sensíveis. É que a Constituição acolheu a pluralidade das entidades familiares. Essa imagem é muito interessante. Confira na sua tela. Essa imagem vai demonstrando que a partir do artigo 226 da Constituição, e esse artigo 226 da Constituição tem, sem dúvida, uma enorme importância jurídica, uma importância conceitual, porque foi a partir dele que se ampliou substancialmente o conceito de família. É esse artigo 226, em seu caput, que vai consagrar a pluralidade, a multiplicidade de relações familiares. Nesse artigo 226 consta a família, vírgula, base da sociedade, vírgula, tem especial proteção do Estado. Ao dizer que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, o que este artigo está a afirmar é que o conceito de família não é singular. Ao contrário do sistema jurídico até então vigente, ao contrário daquele sistema que preponderava no Código Civil de 16, o conceito de família unitário, monolítico, preso à ideia de casamento, agora é diferente. Agora o conceito de família é aberto, plural, multifacetado. Agora nós podemos ter não só o casamento como entidade familiar, mas outras entidades familiares. A união estável, a família monoparental. Família monoparental é a comunidade de ascendentes e descendentes. Mãe solteira, um pai divorciado com a guarda de seus filhos. Uma família avoenga, uma família substituta, guarda, tutela e adoção no ECA. Este conceito de família é plural, é aberto. Então a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Esta abertura, esta nova compreensão do conceito de família, nos impõe então uma consequência natural. É que estes novos modelos familiares terão repercussão no campo sucessório? Bom, sem dúvida, exatamente porque o artigo 226 fala que a família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado. Sejam famílias heteroafetivas, homoafetivas, sejam famílias monoparentais, sejam famílias avoengas, reconstituídas, recompostas, aliás, nos nossos encontros antecedentes sobre relações familiares, nós tivemos oportunidade de ver exatamente isso. Tivemos a oportunidade de afirmar exatamente esta pluralidade, percebendo que nos mais diferentes setores das relações familiares, a pluralidade hoje está presente. Na parentalidade, por exemplo. Então, é natural que esta ampliação do conceito de família traga consigo a reboque uma necessidade de ampliação do conceito sucessório. Um exemplo muito interessante disso pode ser sentido com a pluriparentalidade. Sim, já se fala hoje em pluriparentalidade. Você vai lembrar comigo, está aqui na sua tela, a decisão do Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral. Isso é importantíssimo. Dizer que foi no regime de repercussão geral, chamar a atenção, colocar o acento para a eficácia erga omnes dessa decisão. No regime da repercussão geral, o Supremo reconheceu a pluriparentalidade. Está aí o exemplo da Cleo Pires, o exemplo do... Aliás, sempre que eu falo em pluriparentalidade, eu lembro da Cleo Pires. Bem, na verdade, eu lembro da Cleo Pires muito mais vezes do que penso da pluriparentalidade. Mas o mais importante aqui é lembrar que neste exemplo da pluriparentalidade, uma pessoa pode ter 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, 2 pais e 2 mães. E a pluriparentalidade traz consigo a reboque a plurihereditariedade. Se uma pessoa tem 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, certamente ela vai ter diferentes heranças. Porque ela terá tantas heranças quantos corresponderem os vínculos parentais. Com isso, o que se diz é que a pluriparentalidade carrega consigo a reboque a plurihereditariedade. E aí nós precisamos ter uma adaptação do direito sucessório a um novo modelo familiar. O mesmo se diga na monoparentalidade. A pessoa que tem somente um pai ou uma mãe, um pai ou uma mãe, ou seja, não tem uma biparentalidade, mas uma monoparentalidade, vai ter uma herança só. E na biparentalidade homoafetiva, reconhecida pelo STJ, está aí na sua tela, o STJ reconhecendo o cabimento da biparentalidade homoafetiva, também nós teremos regulares efeitos sucessórios, uma pessoa herdando ao mesmo tempo de 2 pais e 2 mães. Pois bem, ou seja, estas novas figuras familiares impõem uma adaptação do sistema sucessório. E o sistema sucessório vai ter que avançar. Eu falo sempre dessas novas possibilidades da parentalidade e gosto muito de fazer alusão, de fazer referência à hipótese de coparentalidade. E a coparentalidade vai ganhando novas vertentes, novas possibilidades, inclusive com o caso do apresentador de televisão, do precocemente falecido apresentador de televisão Augusto Liberato, e no caso lá do Gugu tinha uma coparentalidade, exatamente uma contratação de parentalidade. E nestes casos de coparentalidade, é o direito de família criando, concebendo um instituto com todos os efeitos, inclusive sucessórios. Inclusive sucessórios. É claro que não se pode contratar efeitos sucessórios em face da vedação do 426. Proibição de pacta corvina. É a famosa proibição de pacto sucessório. É nulo o contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva, 426. Então, não se pode disciplinar num contrato de coparentalidade direito sucessório. Mas o reconhecimento da parentalidade, mesmo que seja uma parentalidade contratada, mesmo importará em efeitos no campo das sucessões. Quero dizer, portanto, que, bem ou mal, de um jeito ou de outro, a coparentalidade seguramente pode também produzir importantes consequências jurídicas. Da coparentalidade nós podemos ter grandes efeitos, na medida em que é da coparentalidade que nós vamos nascer, brotar importantes consequências por conta de uma parentalidade contratual. Pois é nessa ambiência que nós precisamos projetar novos efeitos para as relações sucessórias. Não é possível que o direito de família avance de maneira tão considerável. Olha só, no direito de família se fala hoje em monoparentalidade. Se fala hoje em
monoparentalidade, biparentalidade homoafetiva, pluriparentalidade, coparentalidade, que é a parentalidade contratual. Se fala hoje em tantas e tantas possibilidades e não se pode esquecer, não se pode ignorar a necessidade de uma correspondência no campo sucessório. Porque se a sucessão é a consequência natural da extinção de uma pessoa, da morte de uma pessoa, estando aquela pessoa dentro de um núcleo familiar, é certo que esse núcleo familiar precisará ser projetado no campo sucessório. Então, não há como deixar de acolher no campo das relações sucessórias todos esses consideráveis avanços que as relações familiares vão propiciando. O que quero pontuar nesse momento, o que quero registrar é que nós estamos vivendo hoje claramente um momento em que as relações familiares vão merecendo grandes avanços que não correspondem ao direito das sucessões. Eu tenho pensado muito nisso e chegado a uma conclusão. A mim parece que esse descompasso decorre de um fato inegável. É que, e observe, a relação familiar se baseia muitas vezes no afeto. Já se fala abertamente hoje na afetividade como o elemento central, o ponto concêntrico das relações familiares seria a afetividade. Mas as relações sucessórias se baseiam em patrimônio. Então é muito mais difícil incorporar estes avanços, incorporar essas inovações no campo de relações claramente econômicas do que no campo de uma relação afetiva. Talvez caminhe por aí, talvez trilhe por aí esse descompasso evolutivo das relações familiares e das relações sucessórias. Então, na verdade, o que nós temos é que, enquanto o direito de família convive com tantas situações novas, pluriparentalidade, monoparentalidade, biparentalidade, coparentalidade, enquanto o direito de família reconhece casamento de pessoas do mesmo sexo, enquanto o direito de família fala em responsabilidade civil por abandono afetivo, não há no direito sucessório nenhuma nova figura. Uma absoluta inexistência de novidades no campo sucessório. As relações sucessórias não conseguem ter qualquer tipo de avanço. Não se reconhece nenhuma figura nova no campo sucessório, apesar do direito de família evoluir tão consideravelmente. Então, enquanto o direito de família fala hoje nessas novas figuras, no direito sucessório não há nenhuma referência nova. Nenhuma. Não há no campo sucessório nenhuma criação de figuras que envolvam, por exemplo, a biotecnologia, sempre precisando de adaptações. Sempre. Ou seja, enquanto o direito de família recolhe da sociedade a evolução tecnológica, eletrônica, a evolução dos costumes, das tradições, o direito sucessório se mantém estático, praticamente com o mesmo caráter que tinha no Código 16. Ou seja, um caráter patrimonialista. Um caráter excessivamente patrimonialista, preocupado apenas com a transmissão patrimonial. Exemplos muito claros disso podem ser pontuados e vale a pena a sua reflexão. Observe, alguns institutos continuam existindo no direito das sucessões como se nós ainda vivêssemos sob a égide do Código 16. Veja se eu não tenho razão. Fideicomisso. Peraí, Cristiano, o que é isso? Fideicomisso. Fideicomisso, na verdade, tem um nome diferente. É a substituição fideicomissária. O nome é mais feio ainda, mais complicado. Mas o que é uma substituição fideicomissária? Ela está no artigo 1952 do Código Civil. Esse artigo 1952 do Código Civil permite ao testador, quando dispuser em prol de prole eventual, vai dizer, tudo bem, Cristiano, quem é a prole eventual? É o filho que ainda não foi concebido. É o filho que ainda não veio, como diria o Raul Seixas. Você conhece essa música, Ed? Filho que ainda não veio? Então, é o filho que ainda não veio. A prole eventual é aquele que ainda vai ser concebido, é o concepturo. Pois é. Então, eu posso deixar um testamento beneficiando a prole eventual de alguém, o filho que alguém vai conceber ainda. E aí eu posso nomear um substituto. Aqui está o fideicomisso. O substituto é o fiduciário, é aquela pessoa. Aliás, curiosamente, no fideicomisso,
dá para perceber que o substituto vem antes e não depois. Ordinariamente, o substituto vem depois nas relações. Nesse caso, o substituto vem antes. Então, o substituto recebe a herança ou o legado até que a prole eventual venha a nascer com vida. Esta prole eventual terá de ser concebida, não é nascer, é ser concebida no prazo de 2 anos. 1800, parágrafo 4º, prazo de 2 anos para a concepção, eu volto a dizer, não é prazo para nascer, é prazo para conceber. 2 anos é o prazo para a concepção da prole eventual. Bom, o que eu quero dizer é que o fideicomisso é um instituto claramente em desuso. Claramente em desuso. Às vezes, não, Cristiano, mas tudo bem, ele pode querer deixar para a prole eventual e tal. Bom, normalmente ele poderia querer deixar sim para a prole eventual. Aí vamos pensar, utilizando do quê? Provavelmente das técnicas de reprodução assistida, das técnicas de RA, reprodução assistida, essas técnicas de reprodução assistida que estão regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, na resolução 2168, na sua tela, Conselho Federal de Medicina, resolução 2168, e ali estão as técnicas, a regulamentação das técnicas de RA, reprodução assistida. Pois é, só que aí vem um problema. A prole eventual tem de ser de alguém que deve estar vivo depois da morte do autor da herança. Então, para que o testamento em prol da prole eventual, em favor da prole eventual seja válido, é preciso que essa prole eventual seja filha de pais que estejam vivos, o que de um modo ou de outro termina restringindo o uso das técnicas de reprodução assistida, ao menos com material genético do próprio testador. Não vai ser possível utilizar material genético do próprio testador, porque ele vai estar morto. Ele, o testador, vai estar morto e, portanto, este filho dele não poderia receber por testamento, vai poder receber na sucessão legítima, não na sucessão testamentária. O que quero dizer é que sequer houve uma evolução do conceito de fideicomisso, que permanece o mesmo conceito de 100 anos. Há 100 anos nós repetimos o mesmo conceito, demonstrando que o direito das sucessões não acolhe o avanço dos tempos. Não só o fideicomisso é prova disso, não só a substituição fideicomissária, que hoje está restrita ao testamento. Restrita ao testamento, notadamente a hipótese do 1952, que é um testamento em favor da prole eventual, porque não mais se aceita o fideicomisso em doações. Não mais é possível. É o 547 que veda o fideicomisso nas doações. Então, não é possível indicar prole eventual em doações. Não é possível indicar substituto para prole eventual em doações. E nenhum outro caso, ou seja, de um modo ou de outro, o fideicomisso terminou perdendo completamente o seu objeto por uma falta de atualização, por uma falta de adaptação à realidade. Outro, codicilo. Codicilo, parece nome de cachorrinho, né? Como é o nome do seu cachorrinho? Codicilo. Codicilo, você conhece alguém que fez um codicilo? Pois é, eu também não. O codicilo nada mais é do que um pequeno testamento para pessoas que querem deixar disposições para o seu funeral. Nesse caso, eu até acho que poderia ser, né? A pessoa pode utilizar. Ou pessoas que querem deixar pequenos legados. Um relógio, uma joia, roupas, objetos de uso pessoal. Quem é que faz isso? Ademais, você vai dizer, peraí, Cristiano, mas codicilo pode ter importância, né? A pessoa que quer deixar o seu corpo para ser cremado, etc e tal. Pode até ser, né? Só que nesse caso é mais fácil a pessoa fazer por um instrumento particular. Artigo 14 do Código Civil. Disposição para depois da morte sobre o cadáver. Nesse caso, não precisa de um codicilo. Não há nenhuma necessidade de um codicilo nesse caso, porque é absolutamente possível que se utilize do próprio instrumento particular para essa finalidade. Aliás, nesse sentido, inclusive, o STJ tem um posicionamento recente afirmando que, mesmo que a pessoa disponha que quer ser criogenizada é aquele mecanismo de congelamento, é a pessoa que quer que o seu corpo fique congelado. Dizem até que o Walt Disney deixou, que ele está congelado no ano 2050. E tomara que o Walt Disney volte mesmo, né? Tomara. Bom, o STJ disse que a pessoa pode dispor de seu cadáver para fins de criogenização, mesmo por instrumento particular, que não há necessidade de escritura pública. Então você confere comigo esse posicionamento do STJ
RESP na sua tela para você conferir comigo. É o RESP 1.693.718 do Rio de Janeiro. Decisão do ano 2019. E nesta decisão, está na sua tela, 1.693.718 do Estado do Rio de Janeiro, que continua lindo. Então, nesta decisão, o STJ reconheceu que o ato de disposição do cadáver para depois da morte, inclusive para fins de criogenização, não precisa ter forma prescrita em lei, pode ser por um simples instrumento particular. Moral da história, o codicilo se torna ainda menos importante. Menos importante ainda, porque é possível dispor do cadáver por instrumento particular. Outra disposição completamente obsoleta, outra disposição completamente fora do sentido, testamento militar não culpativo. Sabe o que é isso? É o militar que estiver na guerra, em combate, ferido de morte e que resolve fazer um testamento oral. Primeiro que não tem nem guerra. Não tem guerra com os outros, nossa guerra é interna. Para dentro tem, mas não tem guerra. E ficar imaginando que um militar em combate vai preferir, ao invés de tentar se salvar, tirar o colega para ficar ouvindo o seu testamento, porque esse testamento vai ser verbal, na presença de duas testemunhas. Então nós vamos perder a guerra. Já tem um ferido, ele tira mais dois. Ou seja, não tem sentido prático. Eu fico imaginando, será que alguém acha que um militar ferido em combate vai resolver fazer um testamento verbal? Precisa de um dispositivo no código para isso. Não deveríamos estar nos ocupando com dispositivos mais relevantes para o cotidiano do que prever a possibilidade de um testamento num culpativo militar? Então me parece que há claramente esse descompasso claro entre o direito de família, a evolução do direito de família, a absorção pelo direito de família de novas possibilidades, de novas técnicas, de novos referenciais, enquanto o direito sucessório fica relegado totalmente ao plano patrimonial, patrimonialista, em que não se incorpora qualquer valor novo e não se respira nenhum ar efetivamente novo. O estado deste é o estado da arte, esta é a real situação, panorama que vivenciamos no direito das sucessões. Nós vamos trabalhando com um direito das sucessões arcaico, um direito das sucessões que não corresponde à realidade, enquanto o direito de família vai voando e vai buscando novos referenciais. Então, voltemos agora a nossa atenção, olhemos cuidadosamente para as relações sucessórias. Então, no campo das relações sucessórias, o que temos efetivamente? E o que temos efetivamente no campo das relações sucessórias é a mesma estrutura de quando o direito das sucessões se concebeu. O direito das sucessões foi concebido, aliás, em priscas eras. Desde a cidade antiga, e desde a cidade antiga até a cidade nova, o direito das sucessões vem mantendo exatamente a sua mesma estrutura. É sobre isso que nós precisamos falar agora. Houve uma evolução, uma mudança de fundamentos do direito das sucessões, da sua estrutura anterior para a sua nova estrutura. Da cidade antiga até a cidade nova, essas expressões são bem interessantes, né? Da cidade antiga à cidade nova, o direito das sucessões sofreu mutação? Alterou seus fundamentos? Esse é o assunto que nós vamos abordar, mas não é agora não. Está na hora de você descansar um pouquinho. Relaxe e nós voltamos no segundo bloco para exatamente esse avanço da cidade antiga para a cidade nova e do direito das sucessões. Vamos fazer uma pausa, Marquinhos? Primeira pausa. Volto já.